Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Liberais à Margem. Comigo aqui hoje tenho o Mauro Santos, o coordenador do Núcleo Territorial do Seixal. Olá, Mauro. Olá, sou mais um dos Liberais à Margem e espero que mais political junkies se juntem a nós. E eu, Lina Kolakova, coordenadora do Núcleo Territorial de Sesimbra. Temos uma silly season estranhamente curta que basicamente acabou a ser ocupada pelas Jornadas Mundiais da Juventude e pelo nome da ponte do Trancão. Mas depois tivemos um prolongar da silly season com a época de veraneio do nosso silly president. Entre comentários a decretos, a vetos e a análises, tudo feito em calções de banho, estamos nitidamente perante um esvaziar da função presidencial e teve o seu apogeu, né, nesta última semana com o episódio da cadeira que aguenta e do decote da menina. Eu confesso que mal senti a silly season este ano, acho que foi muito curta mesmo e de facto o nosso Presidente da República tem sido um motivo para muita conversa e muito comentário, infelizmente nem sempre. Sim, é uma aparição que se torna excessiva, que retira valor ao peso da palavra presidencial e que de alguma forma contribui para um desgastar do ambiente político português. Porque quando estávamos habituados a olhar para o Presidente da República como aquela figura que de vez em quando dizia umas coisas e punha alguma ordem no espaço público, neste momento temos alguém que contribui constantemente para algum ruído no espaço público. E essa figura do Presidente, neste momento, está a ser mais nociva do que benéfica para o ambiente político português. Esta é a leitura que eu tenho. E foi um verão, na minha visão, totalmente ao lado daquilo que é a atitude que um Presidente da República devia ter. Mas mesmo recentemente o Presidente da República veio ao público comentar que gostava de ter essa imagem de um Presidente mais próximo da população. Achas que esses comentários todos é a sua tentativa de estar mais próximo do povo? Sim, por um lado sim, e acho que no início do mandato o Marcelo marca uma diferença muito grande relativamente ao anterior Presidente da República, Cavaco Silva. Aí sim que havia uma grande distância. Mas nem tanto ao mar nem tanto à terra, quer dizer, não é preciso estar totalmente afastado do ambiente mundano ou estar a servir copos no bar, e há aqui uma diferença muito grande entre as duas figuras. E neste momento eu acho que o que mais preocupa Marcelo é que vai acabar um mandato sem que olhe para trás e que nada de diferente tenha sido feito. Nós olhamos, por exemplo, para um mandato de Mário Soares em que, sobretudo o seu segundo mandato e aquele conjunto de presidências abertas, algumas delas a promover alguma confrontação com o Executivo na altura, obrigaram e levaram a mudanças. Jorge Sampaio tem momentos políticos de grande importância e neste momento temos um Presidente da República de mãos e pés atado, que a única coisa que consegue fazer é de vez em quando dizer umas graças, ainda por cima sem piada nenhuma. Infelizmente, mas acho que também habituámos já à comunicação social, ele próprio habituou a comunicação social que procura para comentar tudo o que acontece, quer coisas que tenham a ver com a presidência ou que faça sentido um presidente comentar, quer não. Como em tudo na vida, a imagem que tu vais marcando anteriormente depois tem implicações naquilo que os outros atores esperam de ti. Pronto, e neste momento Marcelo nunca despiu verdadeiramente a pele de comentador, que foi o trajeto que o levou a conseguir ser Presidente da República. Aliás, a única eleição de alguma importância que Marcelo ganha. Por resto, Marcelo perde eleições legislativas, perde autárquicas em Lisboa. Marcelo era um derrotado por natureza. Fez um trajeto de comentário político de grande proximidade, com um ar muito simpático, que acredito que seja, não conheço pessoalmente o Presidente, acredito que seja alguém simpaticíssimo, mas a um Presidente da República existe um pouco mais. E então, no pós-caso Galamba,
em que tenta fazer um braço de ferro com o Primeiro-Ministro, em que sai cabalmente derrotado. Daí para cá, Marcelo vê que pouco mais pode fazer do que algum comentário e fazer um veto aqui e ali sem grande resultado prático, como se vê agora no pacote mais habitação. Sim, eu confesso que para mim a imagem começou a ficar mais deteriorada na altura do caso polémico de abusos sexuais na igreja, a comentar que não são muitos casos, e para mim qualquer caso, mesmo um caso já são demasiados casos, e de facto desde então parece que as lições não foram sedimentadas e continuamos a comentar os comentários para o pleonasmo do Presidente da República, nomeadamente o caso da cadeira e do decote. O caso do decote já saiu no New York Post. Internacionalizámos a buçalidade. Exatamente. Na verdade, o papel do Presidente da República é ser um grande diplomata e eu acho que nesse caso o Marcelo está a cumprir o seu papel em levar o Portugal às bocas do mundo. E em relação à moção de censura do Chega, que também tem dado muita conversa ultimamente. A moção de censura do Chega serviu para que o Chega marcasse neste momento a agenda mediática. Toda a gente sabia que a moção não iria surtir efeito, até pela maioria do Partido Socialista na Assembleia da República, mas serviu para marcar nitidamente o início do ano legislativo. A moção está suportada em bons motivos. A degradação da saúde, a dificuldade no início do ano letivo, a carga fiscal, etc. Mas depois há sempre um outro tema, que é a forma. E quem assistiu ao debate da moção de censura vê mais uma vez algo que nunca poderá ser num país desenvolvido solução do governo. Mas também essa moção de censura veio dividir a direita. O PSD, Iniciativa Liberal e o Chega parece que não conseguem encontrar aqui uma linha comum de atuação. Eu gostava de referir uma das partes da intervenção do João Coutinho Figueiredo relativamente ao sentido de voto da IEL. Sim. Queremos que este governo caia, mas nunca para estar num governo com o Chega. E isto é importante. Um dia a mais de um governo do Partido Socialista no poder é um dia a menos para o crescimento económico, para a prosperidade e para a liberdade dos portugueses. É isso. Aliás, há muita gente que diz que a esta altura do campeonato se calhar a moção de censura não faria muito sentido, se calhar fazia mais sentido em janeiro, mas a verdade é que desde então não houve melhoria nenhuma. Continuamos a achar que este governo não está a conseguir desempenhar bem o seu papel e a sua missão. Estamos com todos os setores a sofrer. Com todos os setores a sofrer, com um descontentamento que é transversal e com uma falência do projeto governativo que já se arrasta desde o início da eleição. Quer dizer, nós temos um governo de maioria absoluta que efetivamente, por essa maioria absoluta, tem espaço para poder atuar, fazer acontecer, efetivamente. Sim, tem as mãos livres. E que não faz nada. Nós vemos um Partido Socialista que, na tentativa de fingir que muda, deixando tudo como está e distribuindo aqui uns dinheirinhos, uns cheques, uns vales, uns cabazes. Aquela reentrée do PS então é algo, na academia socialista, é algo assustador. Quer dizer, António Costa quase com um discurso chavista da atribuição de algo, de mais um bilhete, mais um voucher, mais um livro. E isto é efetivamente o plano do PS para o país. Infelizmente sim, nós vimos isso o ano passado com os 125 euros. Neste momento estão a tentar atacar a camada mais jovem com o voucher para as pousadas e 3 viagens de comboio. 4 viagens de comboio. E é uma semana em pousadas, nem são as pousadas de Portugal, que essas até têm alguma qualidade, são em pousadas da juventude. Ou seja, mesmo o nível de oferta já está por baixo. António Costa, creio que se a situação orçamental se agudizar, pode vir a oferecer vouchers mesmo para parques de campismo. Eu acho que sim, acho que a moção de censura faz sentido,
A posição do PSD, como é que interpretas? A posição do PSD é a tentativa de mostrar que não alinha com o Chega, sem nunca ter tido a capacidade de verbalizar da forma clara como o João fez, como o Rui já fez, como, por exemplo, na última convenção da Iniciativa Liberal tivemos o prazer de ouvir o Mário Amorim Lopes dizer que liberais nunca se podem juntar com o Chega. Nunca. Aquilo é a visão mais antiliberal do mundo. Sim, apoiar esta moção de censura não significa aliar-se ao Chega, significa estar contra o governo. Obviamente, mas depois há sempre o risco de quem apenas acompanha a espuma do dia, o leitor ou a pessoa que acompanha menos a atividade política, que lê as gordas, não é? E nesse sentido depois houve um cavalgar de muitos dos geniais comentadores políticos que nós temos, sentados em cima da sua grande desonestidade intelectual, que tentam por esse sentido voto colar a Iniciativa Liberal ao Chega. Eu posso dizer que a Iniciativa Liberal já votou artigos propostas do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, quer dizer, não há aqui uma noção de aproximação ideológica pela votação de uma moção. Aliás, quem mais tem votado ao lado do Chega tem sido o PS. Verdade. Então, em relação às últimas medidas de habitação, de apoio ao crédito de habitação? Estranhamente, eu acredito que essas possam fazer sentido. Vejo com mais dificuldade aqui a questão do juro bonificado. Basicamente estamos a usar dinheiro de umas pessoas para bonificar os juros de outras. Se bem que a medida aqui que foi acordada junto da banca, na minha opinião, faz muito sentido. Olhando para perspectivas económicas, que todas elas nos dão que dentro de 2 anos podemos ter taxas de juro outra vez na ordem dos 2%. Há N forecasts económicos que nos indicam essa. Mas os timings são curiosos, porque a medida vai durar 2 anos e depois 2 anos de pausa, e daqui a 4 anos as pessoas começam a pagar o que deveriam ter pago agora. Sem dúvida nenhuma que pode haver aqui ganho eleitoral nítido, sem dúvida. Mas para as famílias eu acredito que possa fazer algum sentido. Nós estamos a falar, por exemplo, neste momento, o meu Euribor a 6 meses está na casa dos 4%. Com esta medida poderá ser fixada em 2,7, 2,8. Estamos a falar de uma diferença grande, que em famílias estejam com mais algum aperto pode fazer sentido, e depois diluir este valor no restante do crédito, a coisa alivia. Se bem que as pessoas não se podem esquecer é que efetivamente irão pagar mais no final do crédito, porque não há um aumento do capital em dívida, mas há uma capitalização do juro não pago. Exatamente, pronto. Isto é uma ressalva muito importante. Quem conseguir, quem necessitar de aderir à medida e que depois consiga, no período dos 2 anos seguintes, fazer algum abatimento de dívida, a coisa acaba por se equilibrar. Mas, efetivamente, a quem não tenha essa necessidade, no limite, no final do crédito, irá pagar mais. Isso é uma espécie de moratória, então? Sim, basicamente é uma espécie de moratória a 30% do valor do juro. Basicamente é isto. Eu não sei até que ponto é que o impacto também conseguirá atingir muitas famílias, por um lado, claro, sem dúvida, naquilo que mencionas, por outro, supostamente o BCE está a subir a taxa de juro para conseguir combater aqui a inflação. E nós, como historicamente temos muito mais créditos com a taxa variável do que noutros países da Europa, acabamos por ser também um país que sofre muito mais do ponto de vista de crédito de habitação com as medidas do BCE, com a subida da taxa de juros. Desde logo, nós contratamos mais taxa variável, porque a taxa fixa é mais alta e porque a maior parte das famílias portuguesas vive com os orçamentos totalmente esticados. E infelizmente muita gente que estava habituada já às taxas negativas, algo que era inédito. E depois também temos uma taxa fixa por norma um pouco mais alta de alguns dos nossos vizinhos europeus, por causa do próprio rating da República. Correto. Que impacta no rating de um banco português contratar uma taxa swap. Tudo isto se resolve com uma coisa, que é com o crescimento económico e com o facto das pessoas terem mais dinheiro. E o facto de uma variação de 200 euros num crédito de habitação não pesar tanto como pesa hoje em dia nas famílias portuguesas. Enquanto isso não acontece, enquanto não se consegue efetivamente promover crescimento económico à séria,
que se arranje aqui pelo menos uma almofada para algum conforto destas famílias, mas com a noção que no final vão pagar mais qualquer coisa. Não vejo... Ou seja, vejo esta medida como boa, não sendo uma bala de prata, que efetivamente não é, não vai resolver todas as questões, mas que pode permitir algum conforto e que as pessoas a usem com conta, peso e medida. Outra coisa diferente, e que tem sido muito bem referido pelo Banco Central Europeu, são as medidas de apoio transversal à economia que não fazem sentido. Nós temos que apoiar as pessoas que precisam. Não podemos, numa altura em que o BCE tenta fazer alguma contração do consumo para que a inflação baixe, estarem os governos depois a colocar dinheiro na economia por outra via, não promovendo essa contração do consumo que depois, não tendo efeito na inflação, levará a novos aumentos. Eu já não acredito tanto em novos aumentos ou num aumento muito grande das taxas de juros, mas sobretudo uma manutenção mais demorada dessas taxas. E as restantes medidas do pacote mais habitação, achas que conseguimos cumprir aqui com o propósito de ajudar Portugal com habitação? Eu tive a oportunidade de escrever um artigo relativamente ao pacote mais habitação e apelidei-o de pacote mais problemas na habitação. Basicamente, é um pacote que retira confiança a quem investe e a quem pode construir um mercado mais robusto e com maior oferta. Cria aqui alguns sinais de vontade burocrática de meter um bocadinho a mão naquilo que não é meu, seja pela limitação das rendas, seja pelos arrendamentos coercivos, seja pela obrigatoriedade de retirar do sistema de alojamento local algum do investimento feito. E não é por aí que lá vamos. Temos que criar condições para atrair mais e melhor investimento, criar atratividade para grandes operadores de build to rent entrarem no mercado português, como estão nos mercados nórdicos, criar um ambiente de confiança jurídica entre senhorios e arrendatários que permita que as pessoas se sintam com a vontade de colocar os seus imóveis no mercado da renda. E esta proposta acho que mina completamente a confiança que existe dos proprietários. E hoje em dia é muito difícil em Portugal conseguir construir para a classe média. Os custos de construção são muito altos, o peso da fiscalidade é brutal. Pois é, o IVA continua elevadíssimo, ou seja, é um bem essencial, mas não estamos a taxar como se fosse um bem essencial. É um contrassenso constitucional. É um contrassenso constitucional, que é nós, na Constituição da República Portuguesa, temos a habitação como um direito e deve ser. As pessoas têm que ter um sítio onde morar com conforto e com dignidade e onde constituir a sua família, e depois taxamos esse direito a 23%, a uma taxa acrescida de IVA. Certo, mais depois os outros impostos e encargos que temos associados à compra da habitação. Mais um promotor compra um lote para construir uma casa para vender a uma família. E ele paga IMT na compra do lote mais imposto social. Depois faz o projeto, se for aprovado, paga as taxas. Depois, em cima de todo o custo de construção, paga 23%. Depois paga mais uma licença de utilização, mais a saída de uns certificados. E quando vai vender, a família que vai comprar ainda paga mais IMT e imposto social. Correto. Isto em construção de classe média pode facilmente significar 30% do valor da casa. E faz muita diferença. Muitas vezes as pessoas até têm dinheiro, por exemplo, para a entrada e não estão a contar, por exemplo, com o IMT que vão ter que pagar. Com o agravamento de que o IMT não é atualizado, se não me engano, desde 2013. Os patamares de isenção de IMT andam ali nos 90 mil euros. Eu pergunto a alguém que me diga que casas é que se consegue comprar neste momento com 90 mil euros em Portugal. Dificilmente. Não há. Dificilmente. Temos aqui também uma proposta da Iniciativa Liberal que tem 11 pontos de melhoria, nomeadamente querem eliminar totalmente o IMT,
na compra de habitação própria permanente, a isenção de imposto de selo nas transições imobiliárias, permitir que os municípios consigam eliminar completamente o IMI, ou seja, garantir aqui também uma competitividade entre os municípios. Tem 11 medidas que eu acho que também podem contribuir bastante, e aqui também temos que ter sempre foco na causa do problema, que é a falta de oferta. Certo. Tem também algumas medidas que permitem que constituem o desejo de atrair esses grandes operadores de build to rent. Depois tem aqui um impacto da redução do IVA da construção para 6%. Sim. Esta redução do IMT tem um grande peso, e eu tenho ouvido algumas críticas, todas as críticas são sempre admissíveis, em que questionam onde é que a iniciativa liberal depois vai buscar o dinheiro que não são cobrados nesses impostos. Eu vi algumas estimativas que apontam que o valor fiscal que aí está pode andar entre os 2 e 3 mil milhões de euros. Eu recordo que só em IVA, entre 2019 e 2022, a receita cresceu 6 mil milhões de euros. A questão já não é dizer o que é que vocês vão deixar de fazer porque não cobram este dinheiro. É o que é que andam a fazer com o dinheiro que estão a cobrar. Exato. Vamos ver se este pacote de habitação vai ser aprovado. Não há muita volta a dar. O Presidente da República já deu também o seu parecer. Mas na conjuntura atual estamos um bocadinho de mãos atadas, infelizmente. Mas creio que é importante atacar não só através da bonificação dos juros, que sem dúvida poderá ajudar a muitas famílias, mas acho que tem que ser uma solução muito mais completa, que visa garantir maior oferta e maior ajuda às famílias. Tem que ser uma visão que, para além do curto prazo, e o curto prazo são estes pequenos apoios, é aqui uma ajuda nos juros, é provavelmente uma ajuda a famílias que não consigam pagar a renda, não é limitar aqui a subida transversal. É que esta subida, este limitar transversal da subida das rendas, nós estamos a limitar também a subida da renda daquela moradia ali na Aroeira que está a ser arrendada a 7 mil euros. É verdade. Não tem nada de social. O social é apoiar as pessoas que precisam. E depois é criar um enquadramento legal que traga confiança às pessoas para entrarem no mercado de arrendamento, é criar uma política fiscal em que deixe de 28% do valor da renda sejam impostos. Porque hoje em dia uma pessoa compra umas frações para arrendamento habitacional e olha para aquilo como, ok, eu quero ter aqui uma rentabilidade líquida de 3,5%. E 3,5% estamos a falar de, por exemplo, num ativo de 150 mil euros, estamos a falar de uma renda de 500 euros mensais. Sim. Não deve andar por aí. Mas depois é preciso colocar 28% em cima disto. E estes 500 já se transformam em 700 euros, praticamente. Exato. Ao momento da gravação deste podcast, ainda não sabemos dos resultados das eleições da Madeira. Estamos hoje... aliás, hoje é o sábado. Amanhã serão as eleições. O que é que consegues comentar das eleições da Madeira, aqui também com a nossa região? Bem, antes de mais, quero dar um grande abraço ao Nuno Morna e desejar que domingo possa estar a festejar a eleição de 1 ou 2 deputados na Assembleia Regional da Madeira, porque o liberalismo funciona e faz falta à Madeira, e quando liberalizarem a Madeira, até as bananas crescem. Vão ver que até as bananas vão ser um bocadinho melhores. As bananas, que foi o tópico de tanto debate na Madeira. Mas aqui, efetivamente, há uma semelhança enorme entre a Madeira e aqui o território onde estamos, aqui o Seixal e Sesimbra, que é a ocupação do espaço público de forma despodurada pelos dirigentes políticos. Na Madeira é toda aquela construção daquelas empresas públicas que dominam toda a economia, o olhar para o Estado como uma extensão do partido. Tudo isto se aplica aqui. Nós temos as associações cívicas e desportivas todas tomadas por um dirigente do PCP que depois diz que consegue pedir mais uns fundos à autarquia, mas é só porque ele é do PCP.
Já são muitos anos e está muito enraizado. É o presidente que está no último mandato, mas que a meio sai, porque isto já não é bem uma democracia, é quase um ambiente feudal comunista, que deve ser aqui um modelo organizativo político novo do feudalismo comunista. E basicamente há esta grande semelhança entre as duas regiões, e grande parte disto porquê? Porque os partidos permanecem no poder durante 48 anos. Sim. Não sentem perigar o seu lugar. E não há nada melhor para a democracia de que ter o outro a sentir o seu lugar em perigo. A ter que fazer, a ter que acontecer, a ter que criar. E depois, estas teias que se mantêm durante muitos anos permitem este criar de dependência. É o pequeno empresário, é o tipo que precisa da licença, e ninguém quer hostilizar bem aquele poder instituído porque já é endémico, já lá está. A pessoa até quer dizer umas coisas e não gosta muito deles, mas não o diz publicamente. E basicamente isto é a realidade do Seixal, e é a realidade de Sesimbra, e é a realidade da Madeira, com a Madeira a ter aqui um peso, como é óbvio, muito diferente, que é uma região autónoma e com a possibilidade de gestão e de organização política que a autonomia ainda permite, e que possivelmente poderá ser expandida nesta visão autonómica. Com uma diferente cor política também, mas em termos de método... Há uma frase de um dirigente insular da IEL, que é basicamente: estes gajos são comunistas. É isto, o PSD na Madeira, na maneira como toma posse da coisa pública e como crê pouco na capacidade e no uso da liberdade dos madeirenses, não é muito diferente do Partido Comunista. Eu acho que ao fim de décadas de governação acaba por ser quase automática essa passagem e a adoção desse estilo. Sim, quem se mantém muitos anos no poder tem sempre tendência a achar-se hegemónico e depois a olhar para aquilo como se fosse um pouco a sua quinta. Exato. E é este o problema da Madeira, é este o problema do Seixal, é este o problema de Sesimbra, e é preciso transformar. As pessoas merecem mais. O político, e isto é uma visão minha e que é partilhada, acredito, por muitos liberais, o político não é pai natal, nem quer ser pai de ninguém. Tem que criar condições para que as pessoas, no uso da sua liberdade e da sua capacidade e do seu potencial, se realizem. E depois ter um conjunto de políticas sociais para que aqueles que não se consigam realizar, ou que por algum momento caiam em desgraça, porque é o indivíduo que tentou e que falhou, terem uma rede de proteção. Alguém que lhes dê a mão e os pus para cima. Mas, sobretudo, é criar condições de liberdade para que as pessoas usem o seu potencial. São elas que mudam a sociedade. Garantir o elevador social, que também já não vemos já há imenso tempo a funcionar como deve ser. Temos umas escadas agora. Temos umas escadas que faltam alguns degraus. O modelo de ensino e a degradação do sistema de ensino também tem levado a que cada vez seja mais difícil que o filho do operário chegue a diretor de departamento de uma grande instituição. Sim. E é um pouco isto, é o manter o status quo, o viver um pouco da dependência do outro, e há políticos que são muito capazes de o fazer, de usar a dependência do outro em seu proveito. E este é um dos grandes problemas da política portuguesa, é que eu vejo que não se acredita nos portugueses. Deem-lhes liberdade, metam-nos a fazer. Sim. Vão ver que isto é muito melhor com pessoas a fazer do que com líderes políticos fechados em gabinetes que não conhecem a realidade. Desejo toda a sorte para a Madeira. Nós já vimos anteriormente em inúmeras vezes um deputado liberal faz toda a diferença. Portanto, os meus votos de muito sucesso e muito boa sorte. E também quero parabenizar toda a equipa que teve também nas arruadas e na campanha política pelo excelente trabalho que têm feito. E ficamos a aguardar pelos resultados. E agora estamos já a chegar à parte da nossa rubrica especial do Vamos Lá Ver. Vamos lá ver. O que é que nos trazes hoje? Ora, o Vamos Lá Ver, eu vou falar de educação. Porque temos ouvido o Ministro da Educação dizer que isto é estrutural, que isto demora tempo, que é difícil. Mas vamos lá ver, o senhor já é Ministro há 8 anos. Já teve tempo de fazer alguma coisa. Não se justifica que haja
turmas em que faltam, aqui no Seixal, turmas em que ainda faltam 4 professores à mesma turma. Em Lisboa, ouvi ontem que havia uma escola que havia uma turma ainda com a falta de 8 professores. Pá, isto é inenarrável. Dificuldades com matrículas. Alunos daquela zona que pertencem àquela escola que não conseguem uma vaga para se matricular. Eu sei que é estrutural e que demora tempo. Mas, mais uma vez, vamos lá ver. O senhor já é ministro há 8 anos. Eu, na rubrica do Vamos Lá Ver, hoje quero falar da proposta do PCP para baixar os impostos. É engraçado como, de repente, já se ouve todos os partidos políticos falarem daquilo que era supostamente o chavão da IEL. E o PCP critica agora a Iniciativa Liberal por não apoiar a sua medida. Mas vamos lá ver. O PCP quer taxar e continuar com maiores taxas para toda a gente, até para aquilo que é considerada classe média em Portugal. Classe média em Portugal, basicamente, é uma classe remediada europeia, não é? Quer dizer, nós muitas vezes olhamos para um salário de 2.500 euros brutos como fosse algo quimérico no ambiente da economia portuguesa. E esses, para o PCP, já seriam taxados como grandes aforradores burgueses. Exato. Oligarcas. E é isto que é uma visão pequena que o PCP tem relativamente à necessidade de criar riqueza e que acredita que o que devemos é tornar os pobres um bocadinho menos pobres e não criar condições para que os pobres cheguem à classe média. Nivelar sempre por baixo, sim. A verdade é que também o português já está asfixiado de impostos. Nós já nem sabemos a quantidade de impostos que temos. E aqui a proposta, sob a forma e sob o título de redução de impostos, na verdade é uma tentativa de criar mais impostos para aquilo que eles veem como os grandes privilegiados. Bem, acredito que possamos entrar no nosso último set, que é o Isto é uma vergonha. Uma palavra, vergonha! O que é para ti uma vergonha, Lino? Queria hoje trazer aqui o tópico do edifício histórico em Aveiro, que o PCP vai querer demolir e no lugar do qual vai querer construir um edifício de 7 andares. E isto é uma vergonha porque não será para habitação social. Não, basicamente até já vi anúncios, é um projeto de habitação muito catita, de classe média alta. A história do edifício Aleluia é engraçadíssima porque foi ocupado no pós-25 de Abril pelo PCP. A família que era proprietária quis tomar posse daquilo, o PCP conseguiu sempre um entrave pela necessidade de conservação arquitetónica da vivenda Aleluia, que realmente era um espaço muito bonito, mas que o tilintar do vil metal capitalista também seduz comunistas. Eu aqui subscrevo inteiramente as palavras do Carlos Guimarães Pinto. É o PCP, é o partido do contraditório português. E o que é que tu trazes hoje para isto? É uma vergonha? Bem, basicamente para mim é o facto de o governo não ter marcado presença na discussão para a promulgação do Mais Habitação. Nenhum membro do governo marcou presença. Nenhum secretário de Estado, a ministra da Habitação, ninguém marcou presença naquela discussão para confirmar o pacote Mais Habitação. E eu percebo porquê. Porque eu, se tivesse que ser exposto a ter que defender aquilo, também teria vergonha. Assim fica concluído o podcast de hoje. Muito obrigada a toda a gente que nos acompanhou e até à próxima.